Hoje vamos continuar a nossa meditação sobre as 4 virtudes cardeais. Chamam-se cardeais, como eu disse a semana passada, porque ela orienta-nos neste mundo, segundo as circunstâncias da nossa vida, orienta a nossa vida e as suas relações para o nosso fim último, que é Deus, que é o céu. Por isso, como estas 4 virtudes nos orientam, chamam-se cardeais, e vimos na semana passada a virtude da prudência. E hoje vamos contemplar as outras 3, se Deus quiser, e vamos então contemplar a virtude da justiça, que nós já refletimos nesta virtude, quando demos o 7º e o 10º mandamento. E agora vou dar mais uma chega, só para confirmar aquele ensinamento que nós já tivemos. Portanto, a virtude da justiça regula as nossas relações com o próximo. Mas é muito importante dar a cada um o que lhe é devido, que é isso que é a justiça, deve ser fundamentada na nossa relação com Deus. Portanto, a nossa relação com Deus deve fundamentar a nossa relação com o próximo. Como está relacionado o mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, a virtude da justiça, dar a cada um o que é devido, deve inspirar-se nas nossas relações com Deus. E neste ponto, Nosso Senhor conta uma parábola para nós compreendermos a nossa relação com Deus, para depois compreendermos a nossa relação com o próximo, que é a parábola dos 2 devedores, Mateus 18, 23 e seguintes. Portanto, um homem tinha 2 devedores, e como um devia-lhe muito, outro devia-lhe pouco. Como os 2 não tinham com que pagar, o Senhor perdoou a ambos. E realmente o Senhor pergunta: qual dos 2 tem mais amor? Aquele que mais foi perdoado. E há outra parábola também que o Senhor mostra realmente a nossa relação com Deus e com o próximo, que é a parábola do devedor. Um homem devia ao Senhor uma grande quantia, como ele implorou ao Senhor: dá-me um prazo e tudo pagarei, o Senhor, compadecido, perdoou-lhe a dívida. Quando ele saiu da presença do Senhor, encontrou um companheiro que lhe devia uma pequenina quantidade de dinheiro. E ele lançou-se ao pescoço do companheiro, e o companheiro também lançou-se-lhe aos pés e pediu-lhe um prazo, que tudo pagarei, mas ele não quis perdoar e não quis conceder-lhe o prazo e meteu-o na cadeia. Claro que foram contar isto ao Senhor, e o Senhor chamou esse seu servo e chama-lhe servo mau. Eu perdoei-te a dívida porque tu me pediste. Não devias tu também perdoar ao teu companheiro porque ele estava-te a pedir? Portanto, nós vemos na nossa relação com Deus, por causa dos nossos pecados, nós temos todos uma grande dívida para com Deus. Todos. E se Nosso Senhor nos vai dar as graças conforme a gente merece, nós estamos mal. Porque realmente devemos uma grande quantidade. E quando nós pensamos bem
que o Senhor, em vez de nos tratar com justiça, trata-nos com misericórdia, não por causa dos nossos merecimentos, mas por causa que Ele é bom, Ele é compadecido. Realmente o Senhor, no Pai Nosso, ensina-nos: perdoai-nos como nós perdoamos. Na medida em que medirdes, sereis medidos. Portanto, nós vemos que o Senhor, que usa de misericórdia para conosco, Ele também pede que na nossa relação com o próximo usemos de misericórdia. E é interessante que Santiago diz-nos mesmos: falai e procedei com pessoas que devem ser julgadas segundo a lei da liberdade, porque será julgado sem misericórdia quem não for misericordioso. Portanto, na nossa relação com o próximo, no que se diz em relação à justiça, nós realmente devemos moderar a justiça com a misericórdia, porque nós precisamos da misericórdia divina. Se nós realmente formos olho por olho, dente por dente, a gente não vai a lado nenhum. Por isso, temos que compreender a justiça à luz daquilo que nós precisamos com Deus, porque somos devedores. Se alguém que é devedor nosso, não nos esqueçamos que nós somos mais devedores para com Deus. Deus já nos perdoou muito mais do que aquilo que nós temos que perdoar. E nas nossas relações com o próximo, a justiça regula e garante o respeito mútuo no uso dos bens materiais que estão à nossa disposição. Que Deus deu tudo neste mundo para todos e devemos usar os bens deste mundo para adquirirmos um tesouro no céu. E realmente nós conseguimos isto se usamos os bens que nós temos, transformando-os em obras de misericórdia. Partilhando, nós recebemos o dobro, ou o triplo, ou 100 vezes mais. Mas vocês sabem, infelizmente, neste campo dos bens deste mundo, o pecado é imenso. Até, por exemplo, nos 4 pecados que bradam aos céus, 2 são exatamente pecados contra a justiça, que é a opressão dos pobres, principalmente dos órfãos e das viúvas, e não pagar o justo salário a quem trabalha. E é por isso que eu digo que esta virtude regula o 7º e 10º mandamento, que é não furtar e não cobiçar as coisas alheias. Portanto, nestes pecados, principalmente contra o 7º mandamento, se realmente prejudicamos alguém através do furto, realmente é necessário a restituição, é necessário a reparação. Uma pessoa que realmente comete um pecado contra a justiça no 7º mandamento, que não está disposta a restituir o dano que causou, portanto isto é sinal que não está arrependida do mal que fez, nem tem propósito de emenda. Por isso, quando uma pessoa vai se confessar, é muito importante que ela tenha em mente como é que eu vou reparar o dano que causei. E por isso é muito importante que nós tenhamos em conta esta obrigação que temos.
porque se realmente nós não reparamos neste mundo as faltas, porque são faltas que fazemos com os bens materiais, então o purgatório lá com certeza que vai ser muito mais difícil. E em relação à justiça, nós devemos ter em conta isto. Está incluindo nesta virtude a virtude da religião que regula o nosso culto que damos a Deus. Não se esqueçam daquela norma do novo catecismo, porque é por isso que ele está dividido assim. Aquilo que nós cremos, nós celebramos através dos sacramentos, e aquilo que nós celebramos, pomos em prática através dos mandamentos. Por isso, a religião trata exatamente isto. Temos que dar a Deus o que Deus merece. Por isso é que a virtude da religião está incluindo na justiça. Também a virtude da penitência. Portanto, reparar as nossas faltas ou as consequências do mal que causamos. É um dever de justiça. Também é um dever de justiça a virtude da piedade. Portanto, o que é a piedade? A virtude da piedade regula a reverência que nós devemos ter para com aqueles que nos ajudam espiritualmente. Quer sejam, por exemplo, pensando na nossa vida passada, quantas pessoas nos ajudaram a crescer na fé? Os nossos pais, os nossos catequistas. Antigamente, os professores na escola primária nos ensinavam um bocadinho de doutrina e a rezar. Também, ao longo da nossa vida, quantas pessoas nos ajudaram a caminhar espiritualmente? Este reconhecimento, esta reverência, também é um dever de justiça. Também é um dever de justiça a obediência. Aqueles que, por exemplo, isto agora dando um exemplo, uma pessoa que tem um diretor espiritual que ajuda a discernir realmente se eu levo a sério a direção espiritual, eu tenho um dever de justiça de obedecer ao diretor espiritual. Ou então, também, se não tenho um diretor espiritual, mas tenho uma pessoa amiga que partilho as minhas confidências, as minhas dúvidas, essa pessoa pode também ser chamada um diretor espiritual. Realmente essa pessoa é um dever de justiça a gente obedecer às suas orientações. Outro dever de justiça é a virtude da gratidão. Vocês sabem bem que a gratidão é o reconhecimento pelo bem que nos fizeram, quer seja a nível material, quer seja a nível espiritual. Portanto, também a virtude da gratidão está dentro da virtude da justiça. E, por último, a veracidade. Portanto, a veracidade é uma parte da virtude da fidelidade. Portanto, é a verdade nas nossas palavras, pensamentos e obras em relação aos demais. Nós já falámos deste assunto, por isso eu não vou repetir, mas é importante esta transparência, de realmente inspirarmos na nossa relação com os demais esta dignidade que merece a confiança. Uma pessoa que inspira confiança é uma pessoa veraz. Por isso, também
sermos francos, honestos, no sentido de não procurarmos subterfúgios, não sermos de duas caras, não tentarmos enganar os outros. Portanto, é um dever de justiça termos esta verticalidade para que os outros confiem em nós e a gente seja merecedor da confiança. Por isso, são estas 6 virtudes mais pequenas que estão dentro da virtude da justiça. A fortaleza, nós muitas vezes confundimos a fortaleza com o dom do Espírito Santo da fortaleza. Muitas vezes é difícil de fazer a distinção. É verdade. É difícil de fazer a distinção porque realmente a virtude cardeal da fortaleza e o dom do Espírito Santo tocam-se mutuamente. Portanto, podemos dizer que o dom do Espírito Santo da fortaleza é a graça que o Espírito Santo nos dá para sermos fortes, para cumprirmos a nossa missão. A virtude da fortaleza é no trato com o próximo. Na nossa relação com o próximo, é necessário sermos fortes. Para quê? Primeiro, para podermos resistir com firmeza, portanto, os ataques que recebemos, seja dos outros, seja os ataques do demónio, as tentações. Por exemplo, vocês vejam como é tão importante o dom da fortaleza. Por exemplo, quando alguém começa, por meio de palavras, ser agressivo, nós precisamos de ter muita fortaleza para não perdermos o controle. Portanto, aqui trata-se no trato do próximo. Portanto, resistir com firmeza aos ataques que recebemos e combater o mal defendendo o bem. Hoje é muito difícil afirmarmos somos cristãos. Hoje é muito difícil afirmarmos sou pela vida, sou contra o aborto, sou contra a eutanásia, sou contra o divórcio. Realmente é necessário esta fortaleza, combater o mal em defesa do bem. E isto é importante no nosso dia a dia, saber realmente afirmar-nos quando formos postos à prova. E vocês sabem que o maior testemunho da fortaleza é o testemunho dos mártires, dão a sua própria vida em defesa do Evangelho, em defesa da Igreja, em defesa de Cristo, em defesa da fé. Esse é que é o mais o testemunho mais sublime desta virtude da fortaleza. Agora, é claro que nem todos somos chamados ao martírio do sangue, mas há outra espécie de martírio que nós estamos todos a ser chamados a realizar pelo nosso batismo. É o martírio da fidelidade. Em outras palavras, é o fiel cumprimento dos nossos deveres de cada dia. E vocês vejam como é importante para cumprirmos bem os nossos deveres, como precisamos de sermos fortes. Porque cada dia nós temos os nossos desafios, as nossas dificuldades no nosso trabalho, nas nossas relações com os demais, e até nós temos que ser fortes para suportar-nos a nós mesmos.
É verdade. Por exemplo, levar com paciência os nossos bobôs, os nossos doidóis. Senhor, é importante. Realmente temos esta fortaleza. Tenho estas limitações? Pois tenho. Assim seja, Senhor, mas com estas limitações eu vou fazer o que posso. É preciso realmente uma grande força para nós sabermos aceitar e viver com a idade que nós temos. Já não temos mais 20 anos. O que já fizemos, já fizemos. E o que já fizemos com 20 anos, Nosso Senhor não nos pede que façamos igual com 80. E é preciso nós termos força para realmente também saber aceitar. Portanto, não é só realmente os outros, mas nós mesmos. Mas nós mesmos também. E por isso, a virtude da fortaleza ajuda-nos a vencermos-nos. Isto é muito importante. Vencermos as nossas fraquezas. Às vezes, a nossa preguiça, a nossa comodidade, o nosso egoísmo, às vezes até os nossos caprichos. Não. Compreende? É importante esta virtude. E vocês vejam, o fiel cumprimento dos nossos deveres de cada dia, existe tudo isso. E por isso a gente vê que o martírio da fidelidade não é uma coisa fácil, não. Se o martírio do sangue é difícil, a gente tem medo. E quando a gente lê a vida dos mártires, a gente arrepia-se. Mas olhem que o martírio da fidelidade não é mais fácil. Portanto, vivermos a fortaleza na vida diária, sabendo que todos os dias vamos ter as nossas alegrias, vamos ter as nossas satisfações, mas vamos ter também os nossos espinhos que aparecem. Mas é muito importante de realmente vencermos-nos a nós próprios. A nós próprios. Aí é necessário realmente termos uma grande força. E a virtude da fortaleza evita-nos de cairmos em dois extremos. O primeiro extremo é, frente a uma dificuldade, às vezes até à primeira vista parece-nos uma montanha, e depois quando vamos ver com os olhos em Deus, afinal não é uma montanha tão grande como eu pensava. E o primeiro extremo, o primeiro pecado contra a justiça, contra a fortaleza, é a cobardia, ou o medo desordenado. Perante uma dificuldade, a gente procura escapar. Perante uma dificuldade, nós temos um medo que não tem justificação. Por isso, é muito importante nós não cairmos no pecado nem da cobardia, nem do medo injustificado. Claro que aqui na cobardia também entra o respeito humano. Vocês sabem, este medo, o que é que as pessoas vão dizer de mim? E às vezes, por causa do medo que vão dizer de mim, a gente não faz o bem que devia fazer. Portanto, isto é um extremo. O outro extremo que nos preserva a fortaleza é a temeridade.
expormos-nos sem razão a um perigo. Deus também não quer isso. E, por exemplo, nós vemos que hoje há muitos que fazem isto. Por exemplo, a gente vê nos desportos de corridas, muitas vezes as pessoas arriscam a sua própria vida à conta de uma taça, por uma glória do mundo. Portanto, é temeridade aquilo que as pessoas fazem. Também, por exemplo, o boxe é realmente expor-se a um perigo de ficar inutilizado, ainda mais que se bate no rosto, a pessoa pode ficar com mazelas para o resto da sua vida. Portanto, é pôr em risco a sua vida e a sua saúde sem justificação. Também, por exemplo, pôr-se num perigo sem moderar, sem refletir. Portanto, é importante a gente, através da virtude da fortaleza, não cair nem na cobardia ou no medo desordenado, nem cair na temeridade. Portanto, nem uma coisa nem outra. Se realmente estamos numa situação de perigo, é importante que o Senhor nos dê a fortaleza para enfrentar a dificuldade se é necessário e, se temos que enfrentar, medir bem os meios que nós temos que fazer para ultrapassar esta situação. Se temos força para isso. Se realmente não temos força para isso, temos que pedir ajuda. Mas nunca cair no pecado da temeridade. Expormos-nos sem pensar antes, sem medir as consequências. Portanto, está relacionada com a fortaleza quatro virtudes extraordinárias. Aqui está a virtude da paciência, que é o primeiro fruto do Espírito Santo. Vocês sabem o que é paciência. E outra virtude que realmente acho extraordinária, que é a longanimidade. O que é a longanimidade? É um coração grande que nos ajuda a ver ao longe. O grande exemplo de um coração longânime é o pai da parábola do filho pródigo. Ele deixou o filho partir, mas já estava na esperança dele voltar, pobre, mas mais humilde. Portanto, ele vê já o futuro, o bem futuro que pode surgir desta situação. E isto nos ajuda a não cair no desânimo, a não cair no abatimento, nas faltas de esperança. Por exemplo, quando nós estamos numa prova, realmente é importante não ficar só a olhar para esta prova, mas ver ao longe. Ver ao longe. E aí, com os olhos em Deus, nós somos capazes de ter este coração longânime. Portanto, estas duas virtudes são filhas da fortaleza. Outra, a constância. O que é a constância? A constância é aquela virtude que brota da fortaleza, que não, a constância nos impede de ceder ao cansaço, ao desânimo, às tentações. Não. Se eu persevero, se eu realmente continuo a lutar, eu vou vencer. As dificuldades não servem para derrotar, servem para me tornar mais forte. Por isso, a constância nos dá aquela força de lutar até ao fim. E claro que a constância e a perseverança estão unidas. Enquanto que a constância
dá-nos aquela graça de continuar a lutar, a lutar. A perseverança é aquela virtude que, mesmo que a gente luta, e às vezes a gente cai, a gente desanima, a gente vai abaixo, a gente desencoraja. Não, mas eu tenho que me levantar, eu tenho que continuar. Portanto, vocês vejam, a constância nos dá força para continuar a lutar sem cair. A perseverança é, se a gente cai, tem que se levantar e continuar. Por isso, vocês vejam, estas 4 virtudes, estas filhas da fortaleza, nós precisamos delas no dia a dia, para nos ajudar a enfrentar as dificuldades que aparecem, que faz parte do nosso caminho, faz parte da nossa cruz, e vocês sabem que nós não podemos pôr à porta do vizinho. O que é para nós, e a virtude da fortaleza nos ajuda realmente a ultrapassar aquelas montanhas que se levantam na nossa vida, e a fortaleza nos dá asas para sobrevoar estas montanhas, porque nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. E por último, a virtude da temperança. A virtude da temperança tem como finalidade pôr ordem no nosso interior. Por isso, esta virtude da temperança se opõe a toda a perversão que é contra a natureza, e faz que a pessoa humana realmente, portanto, estas perversões faz que nos amemos mais do que o próprio Deus. Portanto, vocês vejam, os 3 inimigos da alma: o mundo, o demónio e nós próprios. E por isso, contra estes inimigos, nós temos que pôr ordem no nosso interior para que estes inimigos não nos vençam. E a virtude da temperança, eu gostaria de comparar a virtude da temperança ao sal. O sal é aquilo que dá gosto aos alimentos. Nós não podemos pôr nem de mais, nem de menos. Temos que usar o sal na medida certa, para que não nos faça mal à saúde e que os alimentos tenham aquele gosto que a nossa saúde permite. E então, a virtude da temperança põe ordem, põe o sal na nossa vida, na justa medida. E esta virtude é uma que nos ajuda a vencer todo o tipo de dependência. Lembrem-se quando eu falei do 6º e 9º mandamento, que realmente todas as dependências, elas têm que ser realmente dominadas, têm que ser moderadas. É como uma fera que tem que ser domada. E se nós não dominamos a fera que existe em nós, é a fera que acaba por nos engolir. Aí já é as nossas dependências que governam a nossa vida, e não é nós que governamos a nossa vida, mas estamos ao sabor das nossas paixões. Portanto, a primeira virtude, a primeira filha da temperança é a sobriedade. Sermos sóbrios, principalmente na comida e na bebida. Ajuda-nos a tomar a justa medida. Nosso Senhor não quer que a gente passe fome, nem que passe sede. Mas comer até ficar doentes e beber até cair para o lado, nossa, eu também não quero isso. Aqui há falta de temperança. Por isso, a sobriedade ajuda-nos
a vencer o pecado capital da gula. Portanto, vocês vejam este demónio, que é um dos 7 principais, que está sobre o pecado da gula, só pode ser vencido com a sobriedade. Com a sobriedade. Outra filha da temperança, se a sobriedade opõe-se ao pecado da gula, a castidade opõe-se ao pecado da luxúria. Por isso vocês vejam como esta virtude da temperança é tão importante para que o demónio e a nossa natureza não nos escravize. Também outras virtudes mais pequenas, mas que são também filhos da temperança, é a mansidão, que modera o pecado capital da ira. Também é um destes 7 pecados capitais. A clemência ajuda-nos a moderar o castigo, a repreensão. Uma pessoa que nos fez mal, a gente vai chamar a atenção, normalmente fazemos sempre de uma maneira azeda, de uma maneira antipática, de uma maneira agressiva. É muito difícil a gente corrigir alguém com carinho, com clemência. Por isso vocês vejam como é importante esta virtude da temperança. Quando realmente temos que corrigir alguém que nos ofendeu ou que nos... pois que realmente a virtude da temperança nos ajude a moderar. E um pensamento que nos ajuda nestas horas é: como é que eu gostaria de ser corrigido? A outra pessoa fez mal. Pode ser que a outra pessoa já reconheceu e sabe Deus a vergonha que já está passando. E se eu ainda vou mais e xingando a pessoa e agredindo, aí a outra pessoa fica de rastos e pode-se revoltar, o seu orgulho pode subir, e então temos aí uma briga, já temos ali uma arenga. Porque muitas vezes a gente diz coisas certas com palavras erradas. E na hora errada também. E tudo isto é por falta de clemência. Outro pecado capital, que é o pior deles todos, é a mãe ou o pai dos outros todos pecados. Para moderar o orgulho, nós precisamos da humildade, pois a humildade é uma filha da temperança. Vocês reparem quantos pecados capitais se combatem com esta virtude. Já vimos a gula, já vimos a luxúria, já vimos a ira e agora vemos a soberba. Portanto, a virtude da humildade ajuda a combater a ira. A virtude da humildade ajuda a vencer a soberba, o orgulho, que é o primeiro dos 7 pecados capitais. E outra filha da temperança é eu não sei como é que eu ia dizer isto, na teologia, no Tratado da Graça, chama-se estudiosidade. Significa, é aquela pessoa que deseja saber mais, mas para se mostrar grande. Portanto, quer saber muito por vaidade. Portanto, contra esta
vaidade, de mostrar que sabe, tem que sempre tem uma palavra a dizer em todos os assuntos. Portanto, contra esta desejo de saber e mais por aparecer, tem esta virtude que modera. É bom saber mais, mas no bom sentido, não por vaidade. Por exemplo, saber mais para poder fazer melhor, bendito seja Deus, isso ajuda-nos a crescer em santidade e em graça. Agora, saber mais para se mostrar por vaidade, você vai dizer, já recebeste a tua recompensa. Por isso, esta última virtude, estudiosidade, realmente modera esta tentação. E, por isso, o livro dos Provérbios diz-nos que os frutos da temperança prolongam, portanto, o homem sóbrio prolonga os anos da sua vida. E o homem vigilante e sóbrio resiste ao demónio mesmo quando ele aparece camuflado. É o que diz o livro dos Provérbios e é o que diz São Pedro na sua primeira carta. Portanto, a temperança produz em nós uma grande paz no coração e produz também uma ordem nas coisas que temos à nossa volta. Uma pessoa que tem a temperança na sua vida é uma pessoa ordenada. É uma pessoa que sabe distribuir o seu tempo, é uma pessoa que sabe pôr as coisas na devida ordem e é uma pessoa que no seu coração tem paz. Portanto, se nos falta paz interior, pensem nesta virtude. O que é que eu tenho no meu coração desordenado? E aí é importante pôr ordem na nossa casa interior, na nossa alma, na nossa vida. E se a gente põe ordem na nossa vida, nós temos paz. Nós temos paz. Por isso, vocês vejam estas 4 virtudes, o que vimos na semana passada e neste, é um programa de vida que não é fácil, mas que nos leva com toda a segurança ao céu. Estas 4 virtudes nos ajudam a entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito que conduz à vida. Podemos ter a certeza que não vamos errar a nossa meta. Podemos ter a certeza, neste mundo, estas 4 virtudes vão nos ajudar a relacionar-nos com o nosso próximo, a relacionar-nos com as coisas deste mundo e conosco próprios, para que possamos, em todos os desafios que surgem na nossa vida, realmente nós termos a nossa fera interior dominada. Portanto, temos que guiar a nossa carroça, mas os cavalos têm que ter um freio na boca. Para quê? Para poderem correr na justa medida. Não sejam os cavalos a dominar o carroceiro, mas seja o carroceiro a dominar os cavalos para que cheguemos ao bom termo. Por isso que o Divino Espírito Santo, que ele depositou estas virtudes na nossa alma no dia do nosso batismo. Ninguém pode dizer, eu não tenho estas virtudes. Temos. Podem não estar cultivadas, mas as temos. É preciso fazer que elas cresçam. Que o Espírito Santo nos ajude. Amém.